Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre regressão linear e correlações. Já falei isto no passado, mas achei interessante rever e também dar mais algum detalhe técnico relativamente à regressão linear. E acima de tudo, vamos tentar construir um modelo, e é um modelo para live em vez de ser para pré-live, que as pessoas acham que isto só serve às vezes para pré-live, mas a matemática e a estatística também se aplica à live, tá bom? Vou tentar convencer-vos disso mesmo e o que podem aprender então com estas coisas. Vamos lá. Então o que é a regressão linear? Vocês lembram-se no secundário, talvez? Penso que é no secundário. Ou no ensino básico, nem sei, já não me recordo, mas aprendem a desenvolver a equação de uma reta, não é? Em que tem uma variável x no eixo do x, uma variável do eixo do y, e a relação entre y e x, se for uma reta linear, não é? Uma reta sem ser uma curva, pronto, é algo deste género. Tem uma constante, este b0 normalmente a interseção com o eixo do y, por exemplo, se puserem x igual a 0, dá o b0, seria este ponto aqui, seria 10, não é? E depois o B1 normalmente é o que a gente chama o declive, e o X1 é a coordenada do X. Agora vou tentar utilizar isto para a regressão linear. A regressão linear vai ter uma expressão muito semelhante a isto. Vai ter uma coordenada Y, vai ter uma constante, vai ter um coeficiente e a variável independente. A coordenada que a gente quer prever, ou o resultado que a gente quer prever, é o resultado está dependente do X, não é? Agora, a regressão linear tem um erro associado, e depois normalmente existe mais um termo de erro aqui nesta expressão, não é? E porquê? Vejam, nós estamos a tentar encontrar uma reta que passa aqui por estes pontos, que estabeleça uma relação entre o y e o x, que minimiza os erros. E quais são os erros? São os erros destas observações, não é? É a distância entre o ponto real e a reta. Pronto. Todas essas distâncias são pequenos erros da nossa reta de regressão linear. Tá bom? Sim, muito simples. Regressão linear, isto é algo que vocês já aprenderam no secundário. Pode ter assim um nome esquisito, mas não é nada do outro mundo. Por isso, nós vamos tentar realmente arranjar uma relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Vou falar da regressão linear simples, porque só vou utilizar uma variável, mas posso ter várias. Também vão ver como é que vamos aplicar isso, tá bom? Se perceberem a regressão linear simples, percebem a regressão linear múltipla. É a mesma coisa, tem mais variáveis. Para isso eu vou aplicar uma liga, e a liga que eu escolhi hoje foi a Suécia. Porquê é que eu escolhi a Suécia? A Suécia é uma liga de verão. Tipicamente, por esta altura, se não fosse o Covid, já não existiriam os campeonatos principais. Existiriam ligas como a Suécia, como a Noruega, como as ligas japonesas. Enfim, já falei até um pouco delas quando fiz aquele projeto Masterclass, não é? Falei um pouco da Suécia. Achei interessante trazer outra vez, porque é uma liga que, quando os campeonatos principais acabarem, se calhar estará no ponto já para começarmos a utilizar alguns dados, não é? Porque agora vai na quarta jornada, se bem me lembro, por isso é interessante começar a dar uma olhadela a esta liga, vocês perceberem coisas interessantes que podem aplicar até, quem sabe este verão vocês não dedicam um bocadinho de tempo a construir assim uns modelos e a experimentarem para a próxima época, pronto, das ligas principais, já terem algo montado para vocês, para vos ajudar a fazer as vossas apostas. E a Suécia, em termos da UEFA, é comparada com a Bielorrússia, com a Escócia, estão a ver, com a Noruega, são tudo ligas assim, em termos do ranking da UEFA, estão ali muito parecidas. A Bielorrússia até subiu bastante este ano, aparentemente. Isto é até agosto de 2019, ou seja, isto ainda tem que ser atualizado. Mas pronto, estão a ver o tipo de liga que é, está ali equiparável à Bielorrússia, por isso se calhar se não gostam da Bielorrússia podem não gostar da Suécia. Não, até porque a Suécia é uma liga até bastante mais interessante que a Bielorrússia, a meu ver, mas deixo depois ao vosso critério. Equipas mais conhecidas sem dúvida é o Malmo, o AIK também, mas o Malmo é a mais conhecida, o Östersund também, mas passam despercebidas, né? A maior parte assim dos punters não liga muito a estas ligas inferiores, apesar que eu, como pessoa que adora estas coisas, encontro sempre bastante valor nas ligas inferiores, né? Há menos tubarões no mercado. Pronto, vamos ver então a Suécia. Ok, dados do ano passado, para vocês terem uma ideia, eu fui buscar dados à FBref, foi o mesmo site que utilizei, por exemplo, quando fiz o web scrapping,
mas podiam utilizar outro tipo de sites, ou mesmo quem utiliza, por exemplo, SCG Embeds, também tem lá esta informação. Eu queria informação gratuita para estar disponível a todos, e eu fui a ver esta informação porque eu queria remates à baliza, remates para fora e golos. E vejam, o ano passado a equipa que ganhou foi o Djurgården, antes de mais nada. Depois temos aqui o Malmo, o Hammarby, temos aqui o AIK, ou seja, aquelas equipas mais conhecidas. Aqui o Östersund, por acaso, o ano passado não correu assim tão bem, apesar de ter um bom ranking. E aspectos interessantes: o Sundsvall e o Eskilstuna desceram divisão, o Kalmar conseguiu se manter na primeira divisão. Vejam, a equipa que ganhou o Djurgården não era a equipa que marcava mais golos. Aliás, vocês também podem ver aqui 53 golos fora, mas sofreu 19 golos. Ou seja, a diferença deles entre golos marcados e golos sofridos até era pior do que, por exemplo, o Malmo e o Hammarby. Vejam que foi disputado até ao fim e eles ganharam por 1 ponto de diferença. Os que me acompanham há mais tempo sabem que este balanço de golos marcados e golos sofridos, quanto mais positivo for, se calhar maior é a chance dessa equipa ganhar o campeonato, não é? Aliás, se viram o vídeo do Teorema de Pitágoras, não é? Eu falei um pouco disso, mas é interessante ver uma equipa que não é que marca mais, ganhou o campeonato, não é? Que nem sempre se vê. Normalmente as equipas mais ofensivas, né, ganham mais, né? Vejam, por exemplo, o Hammarby marcava muito e sofria muito. Ou seja, é uma equipa engraçada até. Pelo menos o ano passado era uma equipa de golos, né? Agora, o que é que torna este campeonato interessante? Para já é aqui a percentagem do over 2,5. Vejam, 49%. O que é que isto me diz? Diz-me que é uma liga do estilo equilibrado, ou seja, os overs não vão estar muito baixos, nem vão estar muito altos. Não é tipo, sei lá, uma Bielorrússia. A Bielorrússia é um campeonato mais de under, não é? Então os overs vão estar mais altos, mas também porque são menos prováveis de ocorrer, não é? No entanto, o ano passado foi um campeonato interessante para ambas marcam 51%, golos por jogo 2,71, ou seja, acima de 2,5. Ou seja, torna a liga bastante interessante para golos. Eu pessoalmente gosto da liga porque os golos oferecem sempre um valor não muito exagerado, mas também não muito baixo. Estão a ver? É uma liga equilibrada. Tem um fator casa relativamente forte, não é? Vejam, 46% de jogos ganhos pela equipa da casa, poucos pela equipa visitante, quase equiparável aos empates. Vem logo aí também pela média de golos, 1,58 para 1,13, quase 0,4 golos, o que é bastante. Mas as variáveis que me interessam são estas. São os golos, aliás, o site tinha isto, eram os golos marcados, os remates e os remates à baliza. Isto é os remates totais, shots total, e os shots on target é os remates à baliza. E estes remates on target não incluem penalties, o que também é importante. E depois transformei isto em médias. Porquê que eu transformei em médias? Porque para a regressão linear convém que a variável seja uma variável do estilo contínuo. Pronto, foi só por causa disso. Por isso o meu output vai ser uma variável do estilo contínuo. Ou seja, este valor podia ser 2,40, 38, 39, etc, etc, etc. Não é uma variável do tipo de contagem, é uma variável contínua. É importante que seja o output da regressão linear. Pronto. O que é que a gente vai precisar? Vamos precisar deste menuzinho do Data Analysis e do Solver. Se vocês não têm isto, por defeito ele não está ativado no Excel. Muitos de vocês já sabem, os que forem novos no canal, pronto, têm que ir às opções do vosso Excel, aos add-ins, e pronto, é o Analysis Tool Pack, e já agora ativem também o Solver Add-in. Eles normalmente podem aparecer aqui inativos. Vocês, se estiverem aqui, selecionem, façam Go, ativem o Analysis Tool Pack, o Solver Add-in e pronto. Primeira coisa que eu quero fazer convosco, vamos ver correlações. Vamos ver qual é a relação entre os golos marcados. Eu vou construir uma relação entre golos marcados e os remates. Ou seja, isto vai ser uma relação para aplicar em live. Porquê? Porque os remates eu só os vou ver quando for em live, não é? Eu posso tentar fazer uma previsão de quantos remates vão dar num jogo, não é? Mas não, este modelo propositadamente quer que seja aplicável a live. Vamos estudar a correlação. Então é muito simples. Eu vou mostrar como é que se faz, mas depois já tenho as coisas montadas para não perder muito tempo. Okay? Então vamos ao Data, vamos ao Análise e vamos começar primeiro pela correlação. Escolham correlação, ok, e quais são o input, é este input, quer estas três variáveis, escolhem tudo, colunas, quer que a primeira linha tenha os nomes e depois fazem new worksheet, okay? Novo separador. Depois ele dá este output, estão a ver? Muito simples. E agora qual foi o resultado que eu tenho? Foi este aqui, é a mesma coisa,
91, 57, 75, estão a ver? E logo aqui aparece então a relação entre os golos e os remates totais e os remates à baliza. E vejam qual é a relação entre estas variáveis. Com os remates à baliza tem uma correlação forte, ou seja, está fortemente correlacionada, ou seja, é algo deste género, estão a ver? Com uma correlação com remates totais é de 0,57, já não é uma correlação moderada, não é tão forte, não é? Vai estar mais dispersa, já não vai haver uma reta que vai passar pelos pontos. Por isso, idealmente, eu só preciso desta variável, da relação entre remates à baliza e a média de golos. Isto vai dar uma regressão simples que só vai ter uma variável. Mas, para este caso, eu vou incluir as duas variáveis para vocês verem uma coisa, tá bom? Eu já sei à partida que se calhar não devia incluir esta variável, mas agora vou utilizar isto como se fosse uma caixa preta. Vou pôr tudo ao molho e vou ver o que é que dá, tá bom? Vamos lá. Então, agora já vimos as correlações, já vimos que devemos pegar nas correlações mais fortes para construir o nosso modelo, mas podiam não fazer isso, podiam fazer logo a parte da regressão linear. Então vamos lá. Data Analysis. E vamos agora à parte de correlações. Regressões, desculpem. Regressões, ok. E nas regressões eu quero o input, o y, qual é a variável que a gente quer de saída, é a média de golos. É isto que eu quero estudar. Quero arranjar uma relação para isto. Quero o input, os inputs, quero estas duas variáveis, ou seja, remates totais e remates à baliza. Ok. Quero, a primeira linha tem os nomes, quero numa nova worksheet e depois quero selecionar isto, os resíduos, os plots dos resíduos, os line plots, normal probability plot, porque isto vamos também aprender a validar o modelo, tá bom? Por isso é importante que tenham estes gráficos traçados. Eu vou carregar OK só para vos mostrar o output, e o output deu algo deste género. Agora eu já tenho isto preparado, não me interessa, vamos aqui à regressão linear. Vejam, este foi o resultado. Qual é o valor que vocês devem olhar primeiro logo? É este. É o R-square. Vocês querem que este valor seja o mais próximo possível de 1. E neste caso está-nos a dizer que não é um modelo perfeito, como é óbvio, existem erros associados, existem aquelas pequenas distâncias entre o valor real e a reta. Se, por exemplo, os pontos estivessem todos sobre aquela reta, este R quadrado era 1. Era perfeito, não é? Mas, para já, é um valor aceitável. E há outra coisa muito importante, há muitas coisas importantes, mas vamos focar nas mais relevantes para vocês. Este p-value, isto é muito importante, porque aqui vocês conseguem perceber quais são as variáveis estatisticamente significativas. E isto, em termos práticos, é muito simples. A parte da interseção, não interessa verem este valor. Esta interseção será aquele valor que nós vimos, será esta constante B0. E depois os coeficientes são estes que aparecem aqui. Então, até diz aqui coeficientes. Estão a ver? Este é o nosso B0 e este seria o coeficiente B1, B2. Mas uma das variáveis não é relevante para o modelo, que é esta. Porquê? Porque este valorzinho aqui dá 0,1 e nós queremos que isto seja, este valor tem que ser sempre inferior a 0,05. É por norma a gente trabalha com uma significância de 5%. Por isso, como este valor é superior, esta variável não interessa para o nosso modelo. Esta variável é para riscar. E agora os remates à baliza, já aparece 0,003. Ok, esta variável podemos deixar. O que é que a gente agora tem que fazer? A gente tem um modelo. Agora a gente tem que retirar esta variável que não nos interessa e só vamos ficar então com um input, não é? Que será os remates à baliza. Vamos correr novamente a regressão linear, tá bom? E vamos ver agora o valor que vai dar. Mesma história, a gente pegava então no Data Analysis, na relação, aqui em vez de ser, era só esta variável, já não queria incluir a variável que não é estatisticamente significativa, o resto é tudo igual, é isto mesmo. E dava-me este output. Para já, o R quadrado deu mais pequeno, ou seja, este modelo vai explicar menos do que explicava o anterior, o que é engraçado. Mas, agora, este modelo tem todas as variáveis que são estatisticamente significativas, que é este average shots on target, não é? Se olharem só para o R quadrado, às vezes as pessoas dizem quanto maior melhor, mas às vezes se só olharem para aqui
poderão ter muitas variáveis que não interessam nada ao modelo. E este R quadrado, se puserem muitas variáveis, a tendência dele é subir, e parece que estão a melhorar o modelo, e não estão a melhorar o modelo, estão a pôr cada vez mais lixo no modelo. Por isso, vejam sempre este R quadrado, mas vejam o p-value de cada uma das variáveis. E este era o resultado final. Então, qual era a nossa reta de regressão? A nossa reta de regressão seria algo deste género. Average goals, não é? A média de gols esperado para esse jogo, que é a nossa variável, então, dependente, igual àquele coeficiente. Estão a ver? Eu vou puxar isto para aqui. Ou seja, a nossa variável dependente é igual a esta constante, não é? Aquele valor que se interseta ao y caso isto seja zero, que será este coeficiente de menos 0,29 mais este declive, este B1, que será este coeficiente 0,35 vezes então a média de remates à baliza nesse jogo. Esta é a nossa fórmula. Esta vai ser a nossa reta de regressão. Pronto, está feito. Agora, há mais uma coisa que temos que verificar. Tudo bem, temos um modelo, mas temos que verificar aquela história dos erros. E existem, na regressão linear, existem pressupostos que devem ser verificados a posteriori. Nós temos um modelo bonito, mas ainda não está validado. Temos um modelo que explica isso, mas não está validado. E agora vou falar um pouquinho da teoria, mas muito leve, só para vocês terem a noção destas coisas, está bom? Vamos lá? Então, esta é aquela reta, noutro formato, mas existem pressupostos para a relação linear. E tem que haver esta linearidade, tem que haver os erros da variância têm que ser iguais, as observações têm que ser independentes e a normalidade dos erros. Isto parece muito complicado, às vezes há uns que põem mais pressupostos. Eu vou-me focar só nestes quatro. Se tiverem interesse, vejam um livro de estatística ou vídeos sobre regressão linear e aprofundam mais este tema. Em termos práticos é muito simples. Linearidade. Esta parte, vocês querem uma relação linear entre os remates à baliza e os average goals. E nós temos essa relação. Nós vemos que conseguimos passar uma reta por estes pontos e parece que tem uma relação linear. Esta primeira parte é fácil. Não conseguem logo ver no alto do gráfico quando traçam a relação entre a média de remates marcados e a média de golos. Os outros dois são mais esquisitos, a variância igual e as observações independentes. Quando vocês traçam aquele gráfico dos resíduos, e vejam residual e vejam a variável independente, os remates à baliza, o que é que vocês querem ver? Vocês querem ver aqui uma espécie, uma nuvem de pontos aleatória? Vocês querem também ver, sei lá, mais ou menos o mesmo número de pontos acima do zero e abaixo do zero? Que é o que se vê aqui, ou seja, não existe assim. Aliás, esta amostra, se formos a ver, até é pequenina, porque eu peguei na liga num conjunto de 20 equipas, né? Vocês não querem ver nenhum padrão, não querem ver nenhuma correlação nesta parte dos resíduos, tá bom? Se vocês não verificarem nada disso aqui, então é ótimo. É o pressuposto, não foi violado, tá bom? Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro está tudo ok para o nosso modelo. Depois o quarto, a normalidade dos erros. Por isso é que eu pedi também para selecionar aquelas coisinhas todas, né? A normalidade, vocês querem que haja uma espécie, uma reta e que os pontos não estejam distantes desta reta que passa por estes pontos, estão bom? Muito simples, é muito básico o que eu vos expliquei, não é? Novamente, nunca se esqueçam que a nossa reta existe sempre um erro associado aos pontos, não é? Porque há esta distância que vai do ponto real à reta, isto é um erro da nossa previsão. Mas se não violarem nenhum destes quatro pressupostos, então estamos no bom caminho. Ou seja, não violamos esta história dos resíduos e dos erros e da variância, esta atrapalhada toda, então já temos o nosso modelo. E o nosso modelo é tão simples, isto é um modelo de live, ou seja, no nosso jogo de futebol, na Suécia, à medida que vemos os remates que estão a existir à baliza, nesta liga, conseguimos tirar então uma expectativa de golos para esse jogo, que é super interessante. Isto é uma forma para aplicar em live, não é? Mas nunca se esqueçam, não é, que este modelo não é assim tão forte, não é? Este modelo não consegue explicar tudo o que se passa no futebol, só explica 57%, né? Tudo o resto tem muito ruído. Aliás, o futebol tem sempre muito ruído, existe muita coisa que influencia, basta pensar, não é? No número de jogadores que existe, né? Cada um deles é uma variável por si só e depois existem interações entre eles, depois existia o público, existia o relevado, enfim, há N variáveis, mas isto lá está, é um exemplo muito simples para vocês perceberem este conceito da regressão linear. Este vai ser o nosso modelo, agora vamos aplicá-lo então à época
presente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Este ano já houve então 4 jogos jogados por ambas as equipas. Vejam, a equipa que ganhou o ano passado, para já até começou bem o campeonato. O Norrköping aparentemente é a equipa que já marcou mais golos, já se fartou de rematar, 40 remates, tem aqui uma média 3.25, entrou muito forte o Norrköping, super interessante. Vejam que o ano passado o Norrköping, onde é que ele estava? Acabou em quinto. O Malmö e o Hammarby, nem por isso. O Hammarby o ano passado, lembra-se, marcava muitos e sofria muitos, agora ainda não entrou bem. Claro que eu não estou a ver nenhum aspecto qualitativo da equipa, atenção, isto é uma análise só dos números, está bom? Mas eu agora podia prever então, usando a nossa formulazinha, tendo em conta o número de remates que a equipa fez já, esta média de remates por jogo, quantos média de gols que já deveria ter tido por jogo. E vejam, no caso do Norrköping, por acaso está a bater certo. A média real deu aqui 3.25. Com estes remates à baliza, a nossa previsão está a utilizar os remates à baliza, utilizando os nossos coeficientes, né, os 0.29 e os 0.35, etc. E aplica e daria 0.29. Ou seja, aqui o erro é mínimo. No Norrköping ele está a seguir esta reta de regressão da liga. Vejam que esta reta é uma forma macro, é para a liga em si. Não está a ir ao detalhe da equipa. Mas depois há equipas que estamos a ter um erro maior. Vejam o exemplo, por exemplo, aqui do Van Berg. O Van Berg devia estar com um erro de 1.14, devia estar 0.61, no entanto está com 1.75. Porquê? Porque fez pouquíssimos remates à baliza, tem uma média de 2.5 e, no entanto, marcou golos. Foi lá poucas vezes e marcou golos. Mas estão a ver? Eu estou a pegar na forma do ano passado e agora estava a aplicar só para ver a situação geral. Então, agora em termos práticos, quantos remates precisa em média para ter um golo no jogo? Isto é uma questão relevante, não é? Vamos supor que analisavam esta liga e em média, nesta liga, quantos remates são necessários para haver um golo no jogo? A pergunta é simples, mas não sei se algumas vezes vocês se questionaram sobre isto, mas é interessante ver. Se vocês fizerem aqui um bocadinho de manipulação, não é? Em vez de ter isto em função da média de golos, é pôr em função da média de remates à baliza. Quantos remates é que eu preciso para ter um golo? Ou seja, fica esta equação, remates à baliza, não é? Igual a golos mais os 0.29 a dividir por os 0.35. E se eu substituir os golos por 1, em média, quantos remates é que eu necessito? E vejam, dá-me que eu nesta liga, a um nível macro, ou seja, preciso de no mínimo ver 3.6 remates à baliza para a ocorrência de um golo. Isto é um resultado interessante, não é? E todas as ligas têm a sua média. Há ligas que poderão ter este valor mais baixo, outras mais alto. Agora, vejam, eu fiz esta análise a nível macro, mas vocês podem fazer um estudo não só envolvendo mais variáveis significativas, por exemplo, aqui tínhamos duas, mas excluímos uma, não é? Mas podíamos ter um x1, um x2, x3, estatisticamente significativos para dar o nosso output, mas aqui excluímos esse valor. Mas podem fazer um estudo, podem tentar ver mais variáveis estatisticamente significativas para, por exemplo, a ocorrência de golos num jogo. Eu estou a usar variáveis em lab. Eu podia ter testado isto, sei lá, golos, podia ter posto a variável de cartões amarelos, por exemplo, ou cartões vermelhos. Qual é o impacto? Será que é estatisticamente significativo também para a variável de golos? Isso é algo que deixa ao vosso critério. Outra coisa que podem explorar, em vez de terem uma equação para a liga, isto é uma equação da liga, é uma equação macro da liga, podem ter uma equação para a equipa, não é? Ou seja, analisam um historial de jogos da equipa e veem o comportamento da equipa ao longo dos anos. E se quiserem ainda complicar mais um bocadinho, podem pôr essas mesmas equações com uma função de tempo, para darem mais prioridade aos jogos mais recentes, não é? Que também já falei aqui no canal, o peso do tempo, etc, não é? Para dar mais importância aos jogos recentes. Enfim, existe uma infinidade de coisas que vocês podem fazer. Eu apresentei-vos então a regressão linear, arranjei uma relação para live com os remates que existissem nesse jogo, qual era a perspectiva de golos para esse jogo. Pronto, aqui está um exemplo de matemática e estatística aplicada a futebol em live, neste caso. Não se resolve uma equação sem primeiro saber somar, subtrair, multiplicar, não é? Aqui é a mesma coisa, eu estou-vos a dar uma base, existe muita coisa, existe aquela questão dos pressupostos, não podem violar os pressupostos da regressão, senão não é válido, vejam as variáveis estatisticamente significativas, etc,
É tudo, malta. Espero que tenham gostado da regressão linear aqui aplicada mais em live. Uma relação entre remates à baliza, descobrimos aqui, e golos marcados num jogo a mais nível macro da liga em si, não é? Este tipo de coisas, por exemplo, às vezes podem fazer um estudo para, vamos supor que tinham robôs, têm que utilizar este tipo de ferramentas, não é? Ver quais são as condições que querem utilizar. Agora vamos supor que isto vai ser, não façam isto, tá bom? Mas vamos supor que eu chegava a esta conclusão, precisava de 3.6 remates num jogo para fazer uma entrada num jogo de futebol. Então programava o robô, olha, tu na Liga da Suécia, quando vires 4 remates nesse jogo e não existir golos, então faz uma entrada no golo. Pronto, e o bot fazia essa entrada, né? Se calhar não ia ter bons resultados, tá bom? Mas estão a ver a ideia. Há muita coisa que a gente pode aprender com os dados, tá bom? Malta, é tudo. Espero que tenham gostado, sim. Experimentem fazer a regressão para outras ligas, para outras variáveis, outras combinações, enfim, explorem. Há muita coisa sobre isto, muita coisa interessante para vocês descobrirem e espero que vos ajude, sim. Um grande abraço, deixem o vosso like, sim, partilhem e até ao próximo vídeo. Tchauzão!